Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Landim revela que o Flamengo vai construir o seu estádio com ou sem SAF e critica a administração do Palmeiras. Sesc Flamengo arrasou o Barueri aqui no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube, nesse sábado pela Liga Feminina de Vôlei. Tite pede Flamengo estuda a contratação de destaque do futebol argentino. Flamengo sonda meia campeão do mundo pela França, mas ganha concorrência do Galatasaray. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. No mesmo horário, 15 horas, horário de Brasília, o Flamengo fez 2 jogos importantes, um pelo Sub-17 e outro pelo Sub-20. Na categoria em que o Felipe Luiz é treinador, o Mengão enfrentou o Atlanta United dos Estados Unidos pela Adidas Generation Cup em torneio realizado no país norte-americano. Já no Rio de Janeiro, o Sub-20 enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa Rio no estádio da Gávea. Esses jogos foram ontem. No grupo D da Generation Cup, que tem o St. Louis, o Portland Timbers e o Atlanta United, o Sub-17 do Felipe Luiz venceu na estreia o Atlanta por 1-0 com gol de Ítalo. Essa competição é muito valorizada dentro do clube. Temos muitas coisas diferentes, cultura das equipes, americanas, europeias, asiáticas, equipes de todos os lugares, onde eles vão encontrar situações diferentes do que estão acostumados a encontrar aqui no Brasil. Gramado, clima, muda tudo, disse lá o Felipe Luiz para uma entrevista à Flá TV. Já no Sub-20, o Flamengo foi bem e goleou a Portuguesa por 4-0. Os gols foram feitos por Adriel 2 vezes, Vitinho e Gustavo. Com o placar, o Mengão avançou para a semifinal da Copa Rio. O próximo jogo será contra o Fluminense. Assim como no Sub-20 e no Sub-17 principal, o Flamengo entrou em campo no sábado pelas categorias Sub-15 e Sub-17 com seu elenco alternativo. Ambos os jogos foram contra o Nova Iguaçu, às 9 horas, horário de Brasília, e o Flamengo no Sub-15 empatou em 0-0. Já o time Sub-17 reserva perdeu para o Laranja Mecânica da Baixada por 1-0. O basquete rubro-negro entrou em ação nesse domingo, às 16h30, horário de Brasília, quando o Flamengo visitou o Unifacika pelo Novo Basquete Brasil, NBB. Vindo de 2 jogos no Maracanãzinho, contra o Paulistano e contra o São Paulo, o Flamengo vai até a Paraíba para encarar o Unifacika na Arena Unifacika, na reta final da fase de classificação do NBB. Para assistir esse jogo, o torcedor vai ter 5 opções. Nova plataforma paga no Novo Basquete Brasil, o NBB Basket Pass, que oferece planos a partir de R$ 39,99 mensais. A Flá TV, o canal Gold no YouTube e o YouTube no NBB, além da rede Ita. Líder isolado do Novo Basquete Brasil, o Flamengo já está de olho nos playoffs dessa competição. Após a vitória impactante contra o Paulistano na última terça-feira, o alarmador Gui Deodato projetou os jogos decisivos da temporada e afirmou que o mais querido deve seguir aumentando a cada vez mais a sua intensidade em quadra. Não deu nem para o começo. O Sesc Flamengo arrasou o Barueri aqui no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube, nesse sábado, e fechou a série nas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Com parciais de 25-16, 25-19 e 25-14, o time do Bernardinho se classificou para as semifinais, onde vai enfrentar o vencedor do jogo entre Osasco e Pinheiros. O Sesc Flamengo manteve o controle da partida durante todo o tempo. Depois de vencer por 3-1 fora de casa na primeira partida da série melhor de 3, o Mengão teve atuação ainda mais consistente nesse sábado, jogando aqui em casa. Em nenhum dos 3 sets, o Barueri conseguiu chegar à marca de 20 pontos. A melhor da partida foi a ponteira Rony Jones Perry, de saída do Flamengo. Após o final dessa temporada da Superliga, a americana já deixa saudades na torcida rubro-negra.
Rony está a caminho da nova liga profissional que está sendo montada nos Estados Unidos. Classificado para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo espera agora o vencedor do jogo entre Pinheiros e Osascos. O time do interior venceu o da capital paulista por 3-0 no primeiro jogo. Se passar para a final da Superliga, o Sesc Flamengo pode enfrentar o Minas ou o vencedor do confronto entre Praia Clube e SESI Bauru. O time do Flamengo busca o 13º título da Superliga Feminina de Vôlei. Mais uma conquista histórica para a base do Flamengo aconteceu nessa semana. O Sub-15 do Mengão esteve em Portugal para disputar o Iber Cup Cascais e bateu o Real na finalíssima para coroar o título. A decisão aconteceu nesse domingo, dia 31, ou seja, mais um grande presente de Páscoa para a nação rubro-negra, que já comemorou a vitória do profissional na final do Carioca contra o Nova Iguaçu ontem. A informação foi divulgada pelo portal Flabase. O Flamengo Sub-15, comandado pelo técnico Vinícius Durante, venceu o torneio invicto com 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Com esse ótimo desempenho, os garotos do Ninho seguem sem ser derrotados em toda a temporada de 2024. O torneio curto teve duração de menos de uma semana, com o Flamengo estreando na quinta-feira contra o PSV da Holanda. Luiz Guilherme e César marcaram os gols da vitória do Flamengo por 2-0. Ainda na fase de grupos, os meninos do Ninho superaram o Vitória de Guimarães de Portugal por 1-0 e empataram com o Met Oval Academy dos Estados Unidos em 1-1. Classificado para as oitavas, o Flamengo nem precisou entrar em campo para jogar contra o Casa Pia. O time português não apareceu para o jogo, configurando aí o WO. Já nas quartas, Lukaku e João Vitor Couto, com 2 gols, confirmaram a grande vitória rubro-negra de 3-1 contra o Benfica. A um jogo da grande decisão, o Flamengo voltou a enfrentar o PSV, time tradicional holandês. Assim como na fase de grupos, Luiz Guilherme balançou as redes de novo e Pedrinho fez o gol da vitória. Decisivo, a joia Pedrinho ainda marcou contra o Real Sport Clube na final, após João Vitor Couto já ter deixado dele. O Flamengo venceu o jogo por 2-1 e ficou com a taça. Parabéns, garotada! Ao ser questionado pela rádio CBN do Rio de Janeiro sobre a possibilidade de copiar o modelo de administração do estádio do Palmeiras, o presidente Rodolfo Landim deu a seguinte resposta, aspas, é o modelo do Palmeiras e a gente vê o que está acontecendo lá, porque no dia seguinte o sócio vai querer aumentar a receita do estádio e diminuir a receita do clube. Ele vai brigar com você no primeiro dia. Esse modelo é um modelo ruim. Eu já antecipava isso, disse lá o presidente do Mais Querido. Vale a pena frisar que ao longo das últimas semanas, o Flamengo vem passando por uma longa discussão sobre a construção do seu estádio. Até por isso, a comparação com o Verdão veio à tona nessa hora. Além de alfinetar o modelo de gestão do Palmeiras, o Landim também voltou a falar sobre a construção do novo estádio do Flamengo. Para o mandatário, a nova casa rubro-negra vai sair com ou sem a SAF. Estamos diminuindo o nosso endividamento e estamos com uma dívida líquida muito baixa. De fato, a gente está juntando uma condição econômica para ter um estádio, destacou lá o nosso presidente Rodolfo Landim em entrevista à rádio CBN Rio de Janeiro. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Segundo o portal Coluna do Fla, o Flamengo pagou ao Nova Iguaçu para ter o centroavante Carlinhos, de 27 anos, 600 mil euros, cerca de 3,2 milhões de reais na cotação atual. O atacante tinha contrato até outubro de 2025 com o Nova Iguaçu. No entanto, o clube da Baixada Fluminense aceitou negociar o jogador. Dessa forma, o Carlinhos assina com o Flamengo por 3 temporadas, até 2027, e vai se apresentar ao Flamengo depois do jogo da final do Carioca no dia 7 de abril, no Maracanã. Aí eu te pergunto, você gostou da contratação do Carlinhos?
Coloca aí. O Flamengo busca alternativas para o meio de campo antes do fechamento da janela de transferências no Brasil. E um nome curioso aí chamou a atenção. O clube rubro-negro entrou em contato com o Betis da Espanha para negociar a contratação do francês Nabil Fekir. O jogador de 30 anos, com passagens pela seleção francesa, é um atleta com vasta experiência no futebol europeu, porém nunca disputou uma competição na América do Sul. Essas informações foram divulgadas depois do jogador ser oferecido ao Flamengo. Segundo o jornal Diário de Sevilha, veículo tradicional do clube na cidade, o Flamengo entrou em contato com o clube espanhol, mas devido aos altos valores envolvidos, procurou outras alternativas. No entanto, o clube continua monitorando a situação do jogador. Entretanto, um rival importante no mercado da bola pode assumir a dianteira e garantir a contratação do francês. Trata-se do Galatasaray da Turquia, que buscou mais informações e está disposto a adquirir o alvo do Flamengo. O Betis exigiu pelo menos 15 milhões de euros, 81,7 milhões de reais na cotação atual, para abrir negociações com o Flamengo. Essa é a quantia que os turcos estão bem dispostos a pagar pela contratação do meio-atacante. O Nabil Fekir quer permanecer na Espanha pelo menos até o final dessa temporada, que termina em junho. O francês tem contrato com os espanhóis até 2026, mas a equipe gostaria de fazer caixa na próxima janela. De acordo com informações do portal Mais Fichajes da Espanha, o clube turco analisa a contratação já há alguns meses e deve fazer uma oferta assim que a janela de transferências do meio do ano se abrir. A França ela foi campeã da Copa do Mundo de 2018 no Mundial disputado na Rússia. O Nabil Fekir, naquela época, com 24 anos, foi convocado e fez parte do elenco que conquistou o segundo título do torneio para os franceses. O Flamengo buscou um empréstimo do Fekir, mas essa opção não é de interesse por parte dos espanhóis, que, como já foi dito anteriormente, buscam somente uma negociação em definitivo com valores muito bem definidos. O Fekir ele recebe algo em torno de 3,6 milhões de euros, 19,5 milhões de reais na cotação atual por temporada. Mensalmente dá um valor de 300 mil euros por mês, 1 milhão e 600 mil reais, na média do que os jogadores do Flamengo já recebem. A título de comparação, o salário base do francês seria inferior, por exemplo, ao do Bruno Henrique, que recebe hoje 1,8 milhão de reais todo mês. Segundo o portal Fanáticos Fla, Flamengo estaria interessado na contratação de um jogador que é titular do River Plate da Argentina, visando a janela de transferências do meio do ano do futebol brasileiro. É certo que o Tite vai perder grandes jogadores na metade dessa temporada para as seleções que vão disputar a Copa América, visto que a temporada não vai ser paralisada para a disputa da competição. Jogadores como o De La Cruz, Vinha, Pulgar e Arrascaeta serão desfalques certos, uma vez que todos eles são importantes em suas seleções. Ayrton Lucas, Pedro e Fabrício Bruno também poderão ser convocados pelo Dorival Júnior. Enzo Dias, do River Plate, é o mais novo alvo do Flamengo no mercado. O interesse no lateral esquerdo surge exatamente com a boa chance do Tite perder aí o Ayrton Lucas e o Vinha no meio do ano para a Copa América. De acordo com informações do portal El Craque Deportivo, o Flamengo estuda uma oferta pelo jogador na metade desse ano. A possível contratação do defensor custaria uma bolada para o clube rubro-negro. Enzo Dias é titular na maioria dos jogos do River Plate, tem contrato até o final de 2025 e a sua multa contratual bate na casa dos 75 milhões de reais na cotação atual, montante considerável para o clube. Se fechar com o Enzo, o Tite terá 3 grandes nomes para o lado esquerdo: Vinha, Ayrton Lucas e o argentino. Por isso, um grande estudo vai ser realizado antes de qualquer decisão. Vale lembrar que o Enzo Dias tem 28 anos, é um lateral esquerdo argentino que tem contrato com o River Plate até 31/12 de 2026 e que o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4,2 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Enzo Dias?
Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!